Shalom, irmãos, shalom a todos. My name is Spider-Man and disciples of the Christ. Álbum o Santo Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 33. Estou aqui com o ensinamento bíblico. Irmãos amados e irmãs chamadas, devemos falar e praticar aquilo que nós falamos. Falar não custa, mas praticar é sacrifício. É por isso eu gosto muito de dizer que devemos falar e praticar aquilo que nós falamos. Devemos falar e praticar aquilo que nós falamos. Falar não custa, mas praticar é sacrifício. Falar não custa, mas praticar é sacrifício. Irmãos amados, devemos falar e praticar aquilo que nós falamos. Devemos falar e praticar aquilo que nós falamos. Não é só falar de boca para fora, mas sim devemos falar e praticar aquilo que nós falamos. Devemos falar e praticar aquilo que nós falamos. Falar não custa, mas praticar é sacrifício. Irmãos amados, devemos falar e praticar aquilo que nós falamos. É mais importante. Devemos falar e praticar aquilo que nós falamos. Não é só falar de boca para fora, mas sim devemos falar e praticar aquilo que nós falamos. Devemos ser exemplo. Jesus Cristo foi exemplo. Jesus Cristo é exemplo. Jesus Cristo é exemplo para sempre, eternamente. Jesus Cristo é exemplo. Nós também devemos ser como Jesus Cristo. Devemos ser exemplo dele. Devemos falar e praticar aquilo que nós falamos. Devemos falar e praticar aquilo que nós falamos. É mais importante. Um cristão deve obedecer a palavra de Deus. Um cristão deve obedecer a palavra de Deus. Um cristão deve viver de santidade. Um cristão deve ser de oração. Irmãos amados, devemos falar e praticar aquilo que nós falamos. É mais importante. Devemos ser exemplo. Jesus foi exemplo. Jesus é exemplo eternamente, sempre. Jesus Cristo é exemplo. Nós também devemos ser exemplo como Jesus Cristo, o Nazareno.